Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um encontro para o estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o segundo livro da quadrilogia sobre transição planetária. É o livro Amanhecer de uma Nova Era. E hoje o capítulo é o capítulo 13, que se chama Atendimento Coletivo. Nós queremos agradecer a participação de todos, sempre aqui que estão conosco ao vivo, aqueles que assistem depois e contribuem sempre com as suas dúvidas ou as suas sugestões. E nós sempre publicamos depois no canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas, toda terça-feira, após 21 horas. O vídeo é publicado nesse canal. Bem, nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, né? Estamos sempre aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro, sobre a doutrina, sobre o Evangelho de Jesus. Então, agora eu vou pedir que vocês desliguem os microfones para que a gente possa fazer a oração inicial e começar o estudo da noite de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai, a Jesus, nosso irmão maior, Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, sobre a doutrina espírita, sobre o seu Evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, já chegou a turminha aí. Eu vou colocar o resumo e vamos começar. Estudo 13, capítulo 13, atendimento coletivo. Então, no capítulo anterior, era na noite anterior, né? Teve aquele socorro ao jovem que estava deprimido, e o irmão dele, de outra existência, que chamava Melquiades, e ajudou também a ajudar ele, que ele estava obsediando esse irmão reencarnado. Então, teve essa ajuda. Agora, Miranda está contando que no dia seguinte, eles, né, o grupo deles, estavam participando das atividades habituais do centro espírita, porque necessitavam de condições psíquicas para os serviços que aconteceriam durante a madrugada, ou seja, participando daquelas atividades do centro, né, ao longo do dia, que é de ajuda e tudo, eles também se preencheriam, né, de sentimentos elevados, de vibrações boas, para conseguir trabalhar durante a madrugada. Foram informados por Petitinga e Jesus que o mentor Bezerra pretendia convocar os espíritos que foram recolhidos pelos cavaleiros templários, para ajudá-los conforme as suas necessidades. Então, vocês lembram, né, que tínhamos que apresentavam zooantropias, aqueles processos de zoantropia, esses receberiam auxílio conveniente noutra comunidade espiritual melhor equipada. Essa comunidade cristã não conseguiria atendê-los. Entretanto, aqueles outros que somente se encontravam em desatino, em desequilíbrio, e estavam hipnotizados pelo dominador, que era o rabino, né? E submetidos a injunções muito dolorosas, esses precisavam de orientação para renovar-se e voltar à prática do bem e do próprio progresso. Nessa abençoada instituição, multiplicavam-se os serviços de socorro, porque, mantendo abertas as portas ao sofrimento de ambos os planos, sempre estava sendo visitada por uns encarnados e outros desencarnados, em carência e desespero. Nesse local, eles realizavam acolhimento e auxílio com providências cuidadosas, a fim de evitar que penetrassem no recinto os ociosos, os perversos, aqueles trapaceiros, né? As horas pareciam insuficientes para o atendimento, que sempre se dava com calma e harmonia, sem improvisações, como deve acontecer com as responsabilidades espirituais, sob direção segura dos nobres mentores. Então, eles sempre falam isso muito, em várias palestras também. O pessoal coloca em evidência que nada é feito assim, sem organização, né? Não, nenhuma palestra deve ser feita assim, você chegar e sair falando o que você pensa. Tudo é colocado com a responsabilidade, com o seu compromisso, né? E planejado direitinho. E também esses atendimentos são planejados. A gente está vendo aqui que eles se organizam, marcam hora, né? Trazem aparelhos para a limpeza do local, tudo feito, a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo do outro lado, mas é tudo feito organizadinho. E também aqui esse atendimento que ele está colocando,
que é feito com calma e harmonia. Deixa eu dar uma desligada aqui, não dá para parar de ficar fazendo barulho. Voltar. Agora, tá. Ih, agora não estou conseguindo voltar. Espera aí um minutinho. Deixa eu voltar aqui, porque eu fui desligar o som. Pronto. Aparecendo aí, né? Então, vamos lá. Aí ele comenta também que significativo número de benfeitores acorria a essas dependências, procurando atender os afetos que haviam ficado na retaguarda orgânica, tanto quando se haviam extraviado e encontravam-se em regiões de dores, ou por necessidade pessoal, de aprendizagem e treinamento. Então, também esses irmãos também iam lá para aprender, né, para treinar, e nós vamos ver que tem cursos e tudo aqui que ele vai contar. Diversos cursos eram ministrados também pelos mensageiros da luz, para aprendizes desencarnados. Aí Miranda conta que, curiosamente, ele foi acompanhar um grupo de atendentes desencarnados, que se encarregavam das visitas àqueles que solicitavam ajuda por intermédio de correspondências ou por solicitação de terceiros. Sabe aquela história que fala, tu vai no centro, leva o meu nome, bota lá, né? Alguém que pede para você orar por ela. Sempre tem isso, reza por mim. É isso que ele está contando aqui. Esses aspirantes, no caso de desencarnados, que estavam aprendendo, estavam sob a tutela da especialidade que chamava visitadores, esses espíritos que ajudam. São visitadores especializados, que seguiam vários solicitantes, tomando conhecimento dos problemas perturbadores e trabalhando as providências benéficas em favor dos mesmos. Então, eles vão pelo nome e endereço que são colocados, que a gente leva, né, no caso, para... Tem locais que não precisa de endereço, né? A gente bota só o nome, mas se a gente leva e deixa na caixinha, lá no centro espírita, aí o nome e endereço é colocado em um lugar especial para poderem ser anotados pelos trabalhadores, que, a partir daquele momento, elegiam-se como assistentes dos aflitos. As visitas eram feitas sempre que os solicitantes estivessem no lar ou nas avançadas horas da noite, quando, adormecidos, poderiam receber o benefício da orientação, dos passes, da inspiração que os guiaria no cotidiano existencial. Então, é interessante, a gente já fica sabendo que, de noite, se a gente leva lá o pedido, aí eles podem ir quando você também está, antes de dormir, porque também muitas vezes estão falando conosco, nós estamos ali na vigília, acordados, ou então à noite, depois que você se desdobrar, né? Aí eles vão, conversam, inspira e guia sobre aquilo que você te orienta, né? Sobre aquilo que você está pedindo, ou aquelas pessoas que você também pediu por elas. Então, o Bezerra, né, que eles falaram que o Bezerra ia chamar para poder cuidar daqueles espíritos, então, a hora estabelecida pelo benfeitor, com a presença do grupo mediúnico em recolhimento, Bezerra expôs-nos com bondade e sabedoria. Os danos causados pelas incursões contínuas dos assecas do Rabino são expressivos. Desde que compreendeu que o espiritismo também é o cumprimento da promessa de Jesus, esse adversário passou a infiltrar-se nas atividades do movimento humano, gerando mal-estares, dissídios, competições infelizes, lutas internas, perturbações por desvio de conduta moral, disseminando a maledicência e todos os seus prejuízos. Sociedades respeitáveis passaram a receber a visita de militantes do mal, acompanhados por outros que se comprazem em molestar e gerar embaraços ao progresso, estimulando lutas inditosas, disputas clamorosas, em total esquecimento das lições do Evangelho, muito bem difundidas e pouco vivenciadas. Então, aqui está puxando a orelha, né? Que as pessoas falam do Evangelho, falam de Jesus, mas na hora de vivenciar, começa a ter essas lutas, essas disputas que eles estão falando aqui. Mensageiros da luz, preocupados com a rebelião que se vem apresentando em diversos lugares onde deveriam reinar a concórdia e a fraternidade, têm chamado a atenção dos trabalhadores imprevidentes, que sempre se supõem imaculados, só porque acham que está no centro, acham que não vão ser atingidos, né? Afirmando que o erro é sempre praticado pelos outros, sem que eles consigam o real despertar para o trabalho de autoburilamento e de vigilância. Então, eles não querem, né? A pessoa fica
em vigilância aí e acaba não se burilando, não cuidando, né, do seu autoconhecimento e vendo o que eles têm que melhorar e por aí sempre achando que a culpa é dos outros. E aqui ele está dando uma bronca. Traiçoeiramente, os adversários da luz prosseguem penetrando nas hostes do bem, ameaçando a unidade do trabalho e afastando almas comprometidas, mais frágeis, que tombam no desânimo e na descrença. Aproveitando-se das brechas morais abertas nos servidores e vigilantes pelos técnicos em obsessão, esses perturbadores invadem recintos antes fortalecidos pelo amor e semeiam a discórdia, geram enfrentamentos por questões banais, inspiram divisões nos conceitos doutrinários, perturbam e destroem. Ele fala aqui que é se aproveitando das brechas morais. O encarnado tem a brecha moral. O que vai? O técnico obsessão vai lá e aproveita aquela brecha e abre mais ainda, cada vez faz com que eles afundem mais por intermédio daquela brecha que a pessoa tem, que é aquela chaga moral que a gente nem sabe que está. Muitas vezes a gente nem sabe que tem, né? Só vamos descobrir depois que a gente estiver vendo que a gente não está fazendo uma coisa muito bem, muito correta. Então, Bezerra continua falando, tem escasseado a abnegação e a renúncia, a humildade e o sacrifício, a benefício do egoísmo, do orgulho e da presunção, geradores dos combates insanos e destrutivos, que afastam aqueles que buscam a paz e o bem. Os apelos dos mentores de diversos núcleos espíritas alcançaram o Senhor da Seara, nosso Mestre Jesus, né? Que tomou providências por intermédio do irmão Caridade, que é o Francisco de Assis, né? Que hoje até dia de Francisco de Assis, hoje a desencarnação dele foi dia 3 de outubro, eu acho que eles comemoram o dia dele hoje, mas justamente por causa dessa data, porque eu até nem descobri por que comemora no dia 4 de outubro, que não é o dia do nascimento dele, nem da desencarnação. Mas, então, Jesus foi lá e tomou providências por intermédio do irmão Caridade, iniciando-se em toda a parte que sua doutrina é apresentada, um programa de restabelecimento dos ideais conforme as bases kardecianas, que permanecem inquebrantáveis. Então, o local que tiver a doutrina espírita também está seguindo, está restabelecendo também o Evangelho de Jesus, mas ele comenta aqui e reforça que as bases kardecianas são inquebrantáveis. Várias providências vêm sendo tomadas em caráter de urgência. Lembrando que esse livro é de 2012, então já tinha muita providência tomada em caráter de urgência. Já tem 10 anos, imagina como é que está essa urgência agora, né? Incluindo, e Miranda, Bezerra fala, incluindo o nosso pequeno grupo, encarregado de dissuadir o rabino, organizador das fileiras agressivas. Nesse livro aqui, eles reforçam bem que esse rabino ele foi um dos piores, né, espíritos que já aconteceram, especialmente aqui no Brasil, né, para levar muita gente para o caminho do mal. Né? Ele fala que ele foi organizador das fileiras agressivas, mas agora ele já está lá, né? Que a gente já conversou com ele, já foi para lá, né? Aquela história bonita que aconteceu com a mãe, ele dorme em necessário refazimento para um despertar angustiante e necessário, referente ao longo período de alucinação e desatino. Lembra que até um deles, acho que foi o Jesus, falou que imaginava o que ele ia passar, porque só porque o Jesus tinha, só porque ele deu umas mortezinhas básicas, ele matou um monte de gente, né, que ele conta, ele ficou com 2 desencarnações com lepra e sofreu muito. E aí ele fala, e mesmo assim nós sofreu no plano espiritual, né? Então ele falou, imagina o que esse irmão, né, o rabino, vai passar, porque além dele ter feito mal a muita gente encarnada, fez os desencarnados também, né? Que ele também levava para hipnotizar, como tem um monte aí que nós estamos vendo que estão embetados e tudo. Aí o Bezerra fala que logo mais estaremos atendendo aqueles que se encontram recolhidos em nossa casa. E o mesmo vem acontecendo nos grupos sérios, nos quais a mediunidade é respeitada e trabalhada com honradez e abnegação. Quando são orientados, os adversários trazidos à comunicação dolorosa para eles,
e, ao mesmo tempo, libertadora, porque eles fazem a comunicação, se prontificam, né, se arrependem e saem daquele estado de desequilíbrio que eles estão e, por isso, são atendidos na casa espírita e se libertam disso aí e podem continuar o seu progresso, né? Bom, Bezerra continua que não se trata de uma tarefa fácil, porquanto o objetivo não é apenas o de afastar o mal, os maus desencarnados, mas o de despertar os trabalhadores para que retornem às origens do dever e da caridade, vivendo conforme o preceitua para os demais. Eles estão sempre lembrando que os desencarnados também, eles cuidam, mas toda hora alerta, olha vocês que estão encarnados, lembra que é a origem do dever, da caridade, né? Vamos lembrar de seguir o evangelho, porque muitos falam que seguem, mas na hora da prática a gente tropeça, cai e demora para levantar, né? Bom, aos que se encontram vinculados a Jesus, cabe a indeclinável tarefa de preparar o advento dos dias melhores, sem alarde nem precipitação. A fatalidade do bem alcançará a meta destinada, ou seja, o bem é o final de todos, não existe como o mal ganhar. É o bem que vai ficar, que vai prevalecer. Mas todo aquele que se fizer impedimento, consciente ou inconscientemente, será afastado, sofrendo as consequências de sua insubordinação. Porquanto, quase todos hoje estamos cientificados do que está acontecendo, assim como do que virá a suceder. Então, o recado está dado, né? O aviso, quase que como uma ameaça, mas a gente sabe que isso já está sendo falado. O nosso labor na esfera espiritual será complementado pelos espíritas conscientes, no caso, né, estão comentando o trabalho que estão fazendo. E, sem dúvida, também por aqueles cidadãos afeiçoados ao dever e à prática dos compromissos assumidos com honradez. Então, não é só espírita, né? Ele comenta que a fé que a gente tem, no caso da doutrina, que é uma fé esclarecedora, facilita a realização do programa, muito mais fácil. Mas serão os sentimentos dignos que se encontram em todas as criaturas que se encarregarão de tornar realidade os projetos em desenvolvimento. E a gente sabe que comanda é o amor. E quem vai trabalhar com amor, né, é o que vai justamente levar esse projeto à frente. Divulgar, portanto, a lição da verdadeira fraternidade, vivenciando-a, esclarecer as massas pelo exemplo, despertar as consciências adormecidas mediante as ações benéficas, superar os apelos das paixões primitivas em favor da autorrealização, tudo isso constitui compromissos de todos os seres humanos convidados para a Terra da Esperança. Então, são os compromissos. Honrados pela oportunidade de servir, espalhemos o reino de Deus em toda parte, cantando hosanas ao Senhor, que nos ama e segue à frente. E nós seguimos, né? E nós vamos seguindo os passos de Jesus com o seu roteiro. Aí ele fala, Bezerra termina falando, agora oremos e deixemos que a celeste inspiração nos alcance. Luzes diáfanas bailavam, aí comentava, Miranda está comentando, que luzes diáfanas bailavam em musicalidade suave no ambiente. Pequenos e sucessivos grupos de irmãos atormentados foram conduzidos pelos cavaleiros templários, sendo colocados na sala ampliada na sua dimensão física, exudando emanações doentias decorrentes do estado emocional e espiritual de que eram portadores os enfermos. Lentamente, a psicosfera ambiental foi se alterando. Em desconforto, quase todos movimentavam-se nos lugares onde se encontravam uns hebetados, outros ansiosos, outros de olhar esgazeado, sem noção do que estava acontecendo. Esses irmãos, eles seriam usados depois como parasitas espirituais, que deveriam ser acoplados ao perispírito dos trabalhadores invigilantes e que ficaram retidos a benefício geral. Então, o que eles fizeram? Esses todos que estão aí sem noção, hebetados, né, completamente desequilibrados, eles são aqueles que eles colocam, que a gente já viu lá preso no chakra coronário, no outro chakra, várias partes do corpo que ele coloca preso no encarnado, mas naquele que é invigilante, né? E depois eles ficam obsediando a pessoa, piorando o estado. Mas aí, nesse momento, eles ficaram retidos, o benefício geral, lógico, o benefício deles e de quem eles iriam estar presos depois. Agora vamos fazer as observações para o nosso, antes de comentar.
No livro Vida Plena, de Joana de Anjos, capítulo 9, chamado Aflições. Esse capítulo fala sobre orgulho e egoísmo. E aí, Joana fala nesse texto aqui que o egoísmo é irmão gêmeo do orgulho. Então, eles não colocaram o trechinho, porque isso aqui não estava escrito hoje, eu tive que escutar e ficar digitando algumas coisas. Aí, o que a pessoa comentou, que era o Vitor? Ele fala, quando nós agimos assim, no caso do egoísmo, orgulho, nós estamos buscando aflições. Então, temos que ter vigilância para não atrair a presença dos parasitas, que vão dar início às obsessões simples. Começa com aquela obsessão simples, aí depois pode passando para a fascinação, depois subjugação, e a pessoa fica completamente dominada, né? Então, nesse capítulo, Joana fala da importância do autoexame para analisarmos constantemente o nosso processo existencial. O que seria esse autoexame, gente? É o autoconhecimento, né? Se você ficar se analisando ali, vendo o que você tem feito, né? No caso, você acha que não está agindo corretamente ou não. Ela fala que essa análise vai ajudar a identificar os momentos em que estamos sendo invigilantes. Aí dá um exemplo, por exemplo, quando a dor bate à nossa porta e nós não reconhecemos que essa dor é uma bênção, então já é um momento que a gente está invigilante, você fica revoltado, né? Fica, às vezes, irritado, reclamando. E se a gente reconhecer que essa dor é uma benção, a gente vai alcançar, né, mais fácil o nosso processo de libertação. Então, desse livro foi esse comentário. Do Livro dos Espíritos, em função dessa história da obsessão, eles lembram sempre, na pergunta 459, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta todo mundo já sabe de cor, né? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Sim, vos dirigem porque se a gente deixa dirigir, porque quando você controla e tem a oração, e aí também vamos falar de oração agora, temos todas aquelas estratégias que a gente sempre comenta aqui, você não vai deixar essa influência tomar conta de você, né? Uma vez ou outra, você até pode escutar e dar uma tropeçada, mas a gente sabe que nós temos várias estratégias, vários instrumentos, né? Então, o alerta foi que Jesus nos fez um convite para a oração, em Marcos, capítulo 13, 33. E era: olhai, vigiai e orai. A frase completa é essa, né? Olhai, vigiai e orai. Então, a oração vai nos colocar em sintonia com a espiritualidade amiga e vai possibilitar o afastamento dos parasitas espirituais. No momento da oração, nós abrandamos as nossas angústias. Tá? E também no Livro dos Espíritos, na pergunta 659, vai perguntar qual o caráter geral da prece. E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Essa é a resposta. Então, aí vem o comentário sobre isso. Quando nós pensamos em Deus, estamos afastando os parasitas espirituais, impedindo que eles sejam acoplados em nosso perispírito e assim passe a comandar nossos pensamentos. Como mais uma vez a gente fala, fundamental vigiar os pensamentos. Porque se você não vigia, você se torna invigilante. Né? Por isso que a pessoa fala, os irmãos invigilantes, porque não estão vigiando tudo, pensamento, ato, né? Palavras. Então, nós temos que vigiar o tempo todo. E a oração vai canalizar nossas energias na direção de Deus. Você abre aquele canal e tanto que você se liga lá, vai falar mais na frente sobre isso, você vai se ligar à Suprema Divindade, né? E, no caso, vai conseguir receber, porque aí você abre o canal. Você fica mais receptivo a toda aquela energia, aquelas vibrações que vão descer para a gente, para poder nos ajudar, né? A pensar melhor, a agir melhor. No livro Boa Nova, o Humberto de Campos, com Chico Xavier, no capítulo 15, vai falar da Joana de Cusa. Aí tem um trechinho falando: mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Já estava falando do marido, né? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Porque o marido dela não queria saber isso, e ela estava querendo, naquele ponto, insistir, né? Impor os princípios de Jesus. Aí Cristo sorriu serenamente e retrucou:
Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina como um raio o conquistador desalmado que espalha miséria e destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus, apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Recado para nós também, né? Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocado a esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Outro recado para nós. Manter o silêncio e só falar quando alguém estiver perguntando para você. Volta ao lar e ama o teu companheiro, como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. A gente vai aproveitar aquele companheiro, aquele irmão, aquele familiar, seja lá o que for, que está ali nos colocando em prova, vamos aproveitar isso como um instrumento, como um material divino que o céu coloca em nossas mãos, para que a gente possa talhar nossa obra, nossa sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras. Vai, filha, ser fiel. Texto lindo, né? Eu achei maravilhoso. E o último pedacinho que a gente vai comentar aqui, vai falar para comentar depois, é do livro Tesouros Libertadores, também com a Joana, capítulo 14, o pensamento. Tem esse trechinho aqui que eles reforçaram, que a energia mental, canalizada pela oração, alcança os centros de captação universal e produz-se a ligação vigorosa entre o orante e o supremo ouvinte. Foi o que eu falei, que você abre, né, canaliza e você vai ficar ligado diretamente. Temos em nossas mãos os recursos fundamentais para que não permitamos a instalação desses parasitas espirituais em nosso perispírito. Se um dia nós estivermos passando por momentos difíceis e nem consigamos orar, podemos pedir ajuda para os nossos amigos e familiares. E isso aqui fica também para todos nós, né? A gente está aqui num grupo, né? Uma vez a gente precisar e às vezes a situação está tão séria, está tão forte que a gente não consegue nem fazer uma oração, a gente pode pedir ajuda, gente, né? Isso aí não é para segurar a barra sozinho, não. Nós somos um grupo aqui, e tem outros grupos que a gente conhece, né? Temos vários grupos e a gente pode pedir oração para um, para outro. Bota meu nome lá no centro, é aquela história. Agora quem vai comentar são vocês. Boa noite, gente. Cheguei um pouquinho atrasada hoje. Tudo bem? Eu só queria fazer um comentário, porque você já esgotou todos os comentários, né? Eu Mandou não, eu estou comentando que comentaram lá na live. coisas maravilhosas que você colocou. Eu queria reforçar, né, na verdade, porque lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5 das Bem-aventuranças, ele tem uma parte que fala dos tormentos voluntários, você estava falando disso, pouco antes de fazer os comentários, né, as observações, e você também falou da invigilância, e tudo isso tem muito a ver com esse capítulo, com esse tema, né, do capítulo, os tormentos voluntários. Muitas vezes a gente acaba aumentando os nossos sofrimentos por vontade própria, por falta de vigilância, né, como você falou, ou até por falta de maturidade, de ver que aquele sofrimento pode ser amenizado com os nossos esforços na fé,
em acreditar que aqui, né, é um mundo de expiações e de provas, e que, muito embora seja muito difícil, a gente não pode negar, quando a gente sofre, né, seja qual for o sofrimento, eu acho que o melhor da doutrina espírita é nos mostrar que a gente pode passar por aquele momento sem esse sofrimento tão tormentoso, porque muitas vezes a pessoa acha que tem mesmo que sofrer, porque a gente, já que a gente está no mundo de expiações de provas, a gente tem que sofrer mesmo, e não é assim, né? A gente veio para sanar, saldar as nossas dívidas, mas a gente não veio para sofrer, a gente veio para ser feliz também. É claro que a gente não está num mundo em que a gente vai encontrar a felicidade plena, né? Mas que felicidade não é quando a gente sente paz no coração, né? Isso já é uma coisa maravilhosa para a nossa vida. Então, quando a gente sofre, mas a gente entende aquele sofrimento como necessário, mas só que a gente não fica se autoflagelando por conta disso, isso não é uma falta de fé, não é uma falta de aceitação das nossas como é que eu vou dizer, os nossos débitos, né? Na realidade, uma maturidade para enfrentar, né? Vamos enfrentar com força, com coragem, mas a gente não vai escapar daquilo que a gente precisa, mas a gente pode ter um alívio, né? Jesus não disse, bem-aventurados aqueles, vinde a mim aqueles que sofrem, né? Que serão aliviados. Ele não vai quebrar o nosso galho e tirar o nosso sofrimento, mas ele vai nos aliviar, o que já é uma grande coisa. Quando você fala da Joana de Cusa, né? Serviu muito para a gente aqui, né? Esse conselho de Jesus, né? Maravilhoso, né? É isso aí. Atenção, né? Agora eu não me lembro direito, só sei que assim era alguma coisa assim, Deus nos toca através das lágrimas, né? Uma coisa assim. E achei bem interessante esse pedaço, porque, né, Deus nos dá o tempo necessário para a gente se redimir, enfim, né? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? E nunca nos deixa ao léu, né? Tá sempre, né, manda emissários, né, pessoas para nos influenciar através do bem, né? Então achei bem interessante essa frase, me trouxe essa reflexão, né, da misericórdia divina, né? A frase no texto que está do texto da Joana, ou você está lembrando? Estava no finalzinho, acho que é um dos textos da Joana, se eu não me engano. Que é do texto que ela está falando do marido dela, ele vai falar para ela, né, ficar com o companheiro como material divino, né? É nesse texto aqui? Não sei. Finalzinho é aquele em relação aparece. Uhum. Porque nesse daqui que é lindo, que é do livro Boa Nova, né, com Humberto Campos, que mostra a conversa dela, porque eu já sabia dessa história, mas eu não tinha, engraçado que se eu li, tem muito tempo, não tinha lido esse pedacinho que ela vai conversar com Jesus, e Jesus vai falar para ela, né, que, poxa, você não vê, se Deus fosse o caso, ele não é, fosse o caso dele impor a verdade, deve ser esse mesmo que está falando, Achei. que motivo Deus não me impôs sua verdade, seu amor tirano, né? Porque ele não fulmina com raio o conquistador, né? A sabedoria não extermina as paixões, transforma-as. Então, no caso, o pai não impõe a reforma a seus filhos, ele esclarece-os no momento oportuno. Quer dizer, a pessoa se liga naquele momento que ela quer, porque as pessoas vão se envolvendo com a energia, é aquele lance que a gente sempre fala, por isso que a gente tem que vigiar. Nós temos que prestar atenção no que a gente fala, né, e todos isso, porque coloca aqui bem claro, nós já estamos sabendo. Então, ele fala aqui que a gente já está, justamente está chamando a gente para ser os que vão trabalhar, nós vamos estar, nossa fé facilita a realização do programa. Mas aí ele fala, né? Você, qualquer um que tenha amor, no caso o amor, não vai ser só o espírita, mas nós temos que continuar fazer verdadeira fraternidade, que está sempre, volta e meia a gente se vê, não olhando para o próximo com fraternidade,
É qualquer um, gente, tem que olhar para todos. Não é só para aqueles que a gente acha que são bonzinhos. A verdadeira fraternidade é olhar para qualquer um do planeta e olhar para ele vendo que ele é seu irmão. Vivenciar isso, esclarecer, e no caso, pelo nosso exemplo, a gente vai mostrar para outras pessoas. Nós vamos despertar outras consciências. Como? Com as nossas ações benéficas, da gente agindo com essa compaixão em relação aos outros, superar nossas paixões em favor da autorrealização. Porque o que é isso? É a gente ficar, eu vou pensar em fazer aqui, vou aproveitar, vou fazer isso, vou sair para aquilo, aí o meu tempo, não, eu primeiro tenho que fazer todas as coisas que me interessam, as paixões falam todos os excessos da vida, ao invés de você pegar e fazer alguma atividade que vai te melhorar, uma atividade que te eleva o espírito. Então, é a sua escolha. Escolher, você passa 7 dias da semana só aproveitando a vida. Não, eu vou passar 6 dias da semana e tiro um para poder fazer algumas atividades benéficas. Então, que tiro 1 hora, 2 horas, mas tem que tirar algum momento para você fazer, porque todos os momentos é questão de vibração. A gente já viu no livro do Rumo do Mundo de Regeneração. É ressonância, é vibração. Então, o que a gente vibrar, e seja lá qual for o que você criar, porque tudo é sua criação espiritual, né? A gente sabe, o que você está criando de vibração é aquilo que você vai se conectar. Então, aí, Deus não abandona a gente. Não, Deus não abandona, Jesus não abandona, e o nosso mentor, nosso anjo da guarda não abandona, mas a partir do momento que você está vibrando, está irradiando uma vibração que não é boa, nenhum espírito superior, nenhum espírito do bem vai chegar perto de você. É seu livre-arbítrio. Você está ali emanando aquela energia e você está querendo, está se ligando naquele tipo de energia, porque é aquele negócio do imã. Você está botando o imã para lá e vai atrair para você aquilo que você está querendo, e aí você não vai querer que fique lá um monte de espíritos do bem ao teu lado. Oh, meu filho, não faz isso. Não, é seu livre-arbítrio. Não vai ser obrigado. É nosso compromisso, é nossa responsabilidade ficar o tempo todo vigilante em relação a tudo que a gente emite, toda vibração, todo pensamento, toda fala, palavrão, momentos de raivinha que a gente ia dar um ataque, a gente parou de dar raivinha, respira fundo, porque a gente vai reagir. Reagiu, volta, porque se dá tempo de você jogar uma e jogar outra em cima, quem sabe não, vai dar uma equilibrada. Você acabou de jogar energia ruim, joga uma boa, porque você é responsável por tudo, tudo. A salvação é a sua salvação com você mesmo. Não existe ninguém para te salvar, não é Jesus que salva ninguém, né? Deus que vai salvar ninguém. Essas coisas a gente sabe que é muito falado. E a salvação é você com você mesmo, você se salvando de não passar para um local que não é bom, porque para a gente, então, gente que estuda toda hora, isso está definido, está colocado. A gente já tem uma relação de 1000 passos para dar, a gente pode escolher dar uns 5, 6 por dia, mas depende de nós. Então, é isso que ele está falando aqui, e coloca para a gente aqui que ele fala que a tarefa. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, né? Então, a responsabilidade é nossa mesmo. Exato. Não tem interferência alguma, nem hora nenhuma, de ninguém. O que a gente vê muitas vezes? É que eles vão, aqui até a gente já viu vários textos, eles vão, às vezes, por pedido de um aparece lá a mãezinha desencarnada, a avózinha, né? Então, às vezes, tem um parente que está pedindo, e aqui está explicando, né? A gente botar o nome, endereço também, está colocado como esse pedido. E eles estão vendo que aquela pessoa não está seguindo o caminho. O caso daquela menina que estava grávida, lembra? Depois ela vai parar o benfeitor, que nem era o mentor dela, era aquele amigo espiritual da história antiga, ficou em cima dela para entrar no centro, ela estava pensando em fazer o aborto. Então, assim, foi ela que estava pedindo aquilo? Não, mas ele tinha um compromisso com ela tinha essa chance de não errar muito, porque ela ia estragar a vida dela, ia estragar de outro ser. Então, era um grupo pensando no bem de todos, e aí não foi ela que ficou rezando, meu Deus, me ajuda, que eu sei o que eu faço, se eu faço aborto ou não. Lembra? Não foi a vontade dela, mas ela estava com algum canal aberto que ela conseguiu sintonizar com aquele conselho do amigo dela, que era o Felipe, se eu não me engano, e daí ela entrou no centro e pronto. Como ela estava mais propensa para aquilo, né? Ela foi escutando, aí foi auxiliada de noite e aceitou.
Poderia ficar com raiva, não aceitar nada. Já vi vários, tem vários livros que mostram isso. Falando, não, eu não vou querer, não adianta, eu não quero. Tem vários casos contando assim, a pessoa, às vezes, vai, faz o aborto, o espírito acaba de desencarnar, fica com raiva da mãe, vira obsessor, ou mata a mãe também. Já tem vários casos, né? Não sei se a gente já estudou algum aqui, mas eu já li vários. E o Miranda também conta. E André Luiz também conta. Então, assim, está na nossa mão. Ele fala aqui que quem está vinculado a Jesus tem a tarefa indeclinável, ou seja, não tem jeito. A tarefa nossa é preparar o advento dos dias melhores. O que é isso? É a gente começar a se colocar, né? Primeiro se avaliar, fazer seu autoconhecimento, para começar a modificando, para virar um exemplo. Pelo menos de uma ou duas virtudes aí que a gente possa desenvolver para mostrar para os outros. Olha, tá vendo? Eu sou uma pessoa que já consigo faço muita coisa boa durante a semana. Aí você mostra que eu estou fazendo isso aqui para os amigos, não é para ficar se gabando, não, tá, gente? Presta atenção, que tem que tomar muito cuidado com isso, que é falar, eu sou isso, sou aquilo. Não, você vai devagarzinho, conversando como quem não quer nada, falar, eu estou num trabalho voluntário, que é legal, a gente lá faz isso, aí as pessoas às vezes se interessam, né? Ah, que bom, que legal, não sei o quê. Então, você vai dar um exemplo que estimula aquela pessoa a fazer algo parecido, sabe? Não é para você falar que você está sendo aquela pessoa caridosa e aí, eu estou fazendo isso e os outros ficam, puxa, né? Como é que ela consegue? E fica querendo te elogiar. Bia, não está saindo o som. Aí então vira vaidade, né? Aí já está Então, desvirtuando, né? tomar o cuidado que a pessoa vira seu orgulho na sua vaidade, quer escutar esses elogios, coisa que quem me conhece sabe que eu não gosto nem de ser elogiado, porque eu fico tomando muito cuidado até para a hora de falar, porque parece que você está querendo mostrar que você está fazendo, eu estou, né, estou fazendo o melhor que eu posso em termos, né? Parece que a pessoa quer mostrar. Como às vezes a gente vê na televisão artistas, pessoas de público mostrando, fez a caridade e tal. Aí o pessoal quer fazer os comentários fraternos, né? Não é fofoca, comentário fraterno, eles querem falar e falam, tá vendo? Fulano está aparecendo, quer mostrar. Mas muitas vezes aquilo, pode ser que para ele seja aquilo, mas às vezes é um exemplo que a pessoa dá. Puxa, até que a pessoa é boa, né? Foi lá, pegou uma grana e fez um instituto. Então, de qualquer maneira, está resultando bem para alguém. Né? Se a pessoa está fazendo com outras intenções, isso aí é semeadura dela. Quem vai colher é ela, a gente não tem que se meter. Né? Fala, Bia, não estou te ouvindo. Oi? Tá, conseguiu ouvir? Agora tá, fala. Então, não deixa de ser um bom exemplo, né? Também vai estimular as outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Exatamente. Você motiva, dá motivação, mobiliza, dá um exemplo e estimula. Porque aí a pessoa vê, olha, e às vezes até naquele mesmo lugar eu queria fazer, igual lá na maternidade, que a gente tem um grupo de voluntários, quando eu falo, muita gente fala, puxa, mas que trabalho legal, eu queria fazer isso também. E já levei para lá umas 3 ou 4 pessoas conhecidas, que foram para lá para ficar como voluntária, porque acharam bonitinho o trabalho. Pelo menos estão lá ajudando e acabam se envolvendo, você acaba se envolvendo, né, com aquilo ali, de qualquer maneira. Então, vou prestar atenção que nós estamos sendo alertados, né? E vamos aqui continuar com o texto, porque vem outros puxões de orelha ainda para a gente aí. Deixa eu ver, nós paramos. Então, nesse lugar que estavam aqueles que ele está botando os irmãos aqui, está muito para lá, aqueles irmãos demetados, que iam virar parasitas espirituais, também tinham um monte de espírito turbulento, zombeteiro, não se envolveram com aquilo, não ficaram emocionados com nada, não. Pareciam querer continuar no desvio de conduta. Mas agora, porém, eles estavam presos ali na casa, entre aspas, né? Porque eles não prendem ninguém porque tem o livre-arbítrio. Estavam ali naquele local, sem meio de fazer aquilo, e iriam, pelos lances, de novo, o exemplo, iriam olhar aquelas que estavam ali passando e se arrependendo e sendo bem acolhidos, eles veem a vibração, né, envolvida naquela vibração, e iriam acabar sendo tratados também. Mas tinha esses espíritos que ainda estavam ali, zombeteiros. Aí Miranda continua falando que na nuvem carregada de vibrações enfermiças, pontos luminosos atravessavam-na, alcançando os espíritos atormentados. E aí agora o irmão vai fazer uma prece emocionada e rica de amor, e aí vem uma jovem desencarnada, na época com a idade em torno de 20 anos de idade, vestida em uma longa túnica branca, e que começou a cantar um hino de louvor. O hino é a música Deste Fidelis,
de John Francis Wade, composta no século XVIII. E essa música, né, envolvida, ela é um hino de amor. Em face dessa expansão por todo o recinto, as vibrações harmoniosas modificaram a pesada atmosfera, que já estava começando a ficar pesada, né? Lembro que quando chegaram esses espíritos, ele falou, ó, aí a psicosfera começou a mudar. E agora, essas vibrações estão modificando. Ela começou a diluir as ideoplastias viciosas, facultando que todos aspirassem à energia dulcificante. Estava melhorando, inclusive, eles comentam até como se fosse a respiração, que é, né, a sensação que eles têm. Terminada a peça musical, Bezerra levantou e começou a falar. Seja conosco a paz do Senhor. Por mais terrível que seja a noite tempestuosa, o dia brilhante chega sem alarde, para a renovação dos desastres ocorridos. Todas as aflições, mesmo aquelas que decorrem da teimosia dos sofredores, encontram a alternativa da esperança e da tranquilidade. Nenhum mal, portanto, pode permanecer prolongado em demasia. Após atender a finalidade para a qual se destina, cede lugar à renovação. O mal cede lugar à renovação, ao equilíbrio, à esperança de novos cometimentos menos perturbadores. Iludidos pela inferioridade, muitos de nós temos caminhado à margem do dever, tombando na loucura do prazer pessoal e dos desejos de dominação. Vítimas uns, algozes outros, constituímos a imensa legião dos filhos do Calvário, a que se reportou Jesus, informando que fora para trás que ele viera. Eis, pois, chegado o momento de o encontrarmos, alterando a conduta mental e emocional a que nos temos entregado ao longo dos tempos de alucinação e perversidade, de caprichosa teimosia no erro e na desídia. Ele está falando para aqueles espíritos, só que também está colocando, incluindo todos nós, eles, inclusive, né? E ele continua. Elegestes até agora o caminho sombreado pelo crime e pela insensatez. Adotastes conduta de rebeldia, atrevendo-vos a enfrentar as leis divinas. Em consequência da aberração, tombastes nas malhas do sofrimento que espalhastes em muitos lugares e que agora passais a recolher como espinhos ferentes. Não resistais ante a necessidade de recomeçares com lágrimas as esperanças desditosas que vivestes com sorrisos, enquanto outros choravam. O Senhor não deseja que permaneçais nos cipoais da ignorância, e por isso ensejavos, né, a ocasião libertadora que agora vos chega. Libertai-vos da servidão dos instintos agressivos e vis, ampliando os sentimentos de amor e de compaixão em vossas vidas. Como o passado não pode ser anulado, as consequências dos vossos atos encontrar-se-ão à vossa frente, aguardando a solução que tereis que adotar espontaneamente, tá vendo? Só depende da pessoa, a fim de logrardes a paz que ainda não conheceis. Em vossas aflições, perguntar-me-eis de que forma será possível esse trabalho de reconstrução das vossas vidas. A reencarnação é o único caminho para facultar a regeneração do ser humano e a reparação dos males praticados através dos tempos. É a escola bendita, que faculta o desenvolvimento dos valores intelectuais e morais do espírito no seu crescimento e na busca da perfeição que lhe está destinada. Enquanto Bezerra falava, a vibração da sua voz e o conteúdo da sua mensagem criaram uma harmonia ambiental que provocou a quietude dos infelizes, acalmando-os na medida do possível, facultando-lhes absorver as palavras que lhes chegavam ao íntimo e ficariam impressas para sempre, mesmo que não entendidas naquele momento. E Bezerra continua. Seguistes o chamado da desordem e da destruição, porque participáveis da loucura proporcionada pela ignorância das leis de Deus. Agora despertais para a realidade nova, que vos impõe responsabilidade pelos atos e compromissos impostergáveis. Vosso antigo chefe, mais infeliz que todos vós, que é o Rabino, né, encontra-se adormecido, a fim de ter diminuídas as lembranças desditosas, de poder recomeçar do ponto em que parou, dominado pela ira fugaz e pelo ódio abrasador. Também ele e outros tantos que se lhe submetiam avançarão pelos mesmos caminhos contaminados de desonra que os chamarão ao refazimento. Ninguém está incólume aos desígnios divinos,
fazendo o que lhe apraz sem experimentar os efeitos dos atos de qualquer natureza. Hoje começa a vossa restauração. Acalmai os anseios do coração e os tormentos da mente, a fim de poderes crescer interiormente, alcançando o patamar sublime da paz. Que o Senhor a todos nos abençoe e nos ilumine. Quando Bezerra terminou, as sombras que pairavam no ar estavam quase totalmente diluídas. Automaticamente, os cavaleiros templários puseram-se na atividade socorrista, distribuindo energias calmantes sobre as cabeças dos sofredores. Estavam fazendo aquele passe, né? Alguns dominados pelo pranto do justo arrependimento, outros saindo da hebetação, outros mais expressando surpresa e admiração. As mãos da caridade apresentavam-se luminosas, em decorrência dos sentimentos dos passistas gentis. Então, as mãos dos cavaleiros, dos templários, estavam aquela luz, né, irradiando. Todos nós presentes levantamos e distendemos também nossas mãos na direção da turba, em recolhimento interior possível, que se foi beneficiando das energias que os penetravam com finalidades específicas. Foi então que, novamente, a voz do mentor fez-se ouvida, enquanto acordes musicais dominavam o ambiente. Então, ficou uma música de fundo e aí Bezerra vai fazer uma oração. Sublime dispensador de bênçãos, quando a madrugada rompe a treva da ignorância, anunciando o dia de júbilos, aqueles que te servimos, saudamos-te na condição de sol de primeira grandeza, suplicando que a tua luz dilua toda a nossa maldade, abrindo espaços para a instalação do reino do amor em nossas vidas. Somos os teus discípulos equivocados, que estamos de volta ao rebanho, em face da tua misericórdia, após o abandono que nos impusemos ao longo da trilha evolutiva. Recebe-nos como somos, a fim de que aprendamos a ser como desejas que o consigamos. Nossa oferta a teu magnânimo coração já não é a taça de fel da ingratidão ou do abandono, mas o compromisso de ser-te fiéis em quaisquer circunstâncias que enfrentemos amanhã, compreendendo que, mesmo o sofrimento é dádiva celeste para a nossa purificação. Como recebeste Pedro arrependido e lhe confiaste a direção do grupo estarrecido e foste buscar Judas nas regiões infernais, concedendo-lhe a oportunidade dos renascimentos purificadores, concede-nos também a todos nós, os discípulos ingratos, a misericórdia do teu perdão em forma de renovação íntima pelos incontáveis processos das reencarnações lenificadoras. Permite que os teus mensageiros abnegados permaneçam conosco em teu nome, auxiliando-nos no processo de iluminação, de forma que toda a treva que deixamos pela senda faça-se claridade, e decidamos por seguir adiante, seja qual for o preço a resgatar. Jesus, concede-nos a tua dúlcida paz, a fim de que sejamos dignos de ti, hoje, amanhã e sempre. Aí, nesse momento, a harmonia siderais permaneciam no recinto, banhado por claridade semelhante à do luar. Cuidadosamente, os cavaleiros templários e os membros da casa foram conduzidos grupos socorridos à intimidade do edifício para a imediata remoção à colônia espiritual. Vamos para dentro, né? Vamos botando ali na outra sala, onde se preparariam para as futuras reencarnações. Entendemos, por fim, a grandiosidade e o poder do amor em nome do sumo bem, e os perigos que rondavam as comunidades dedicadas ao crucificado sem culpa, ou seja, os perigos que rondam todos os locais que nós espíritas estamos sempre frequentando, né? Os centros espíritas, os locais que a gente vai lá, qualquer local de encontro religioso. Encerrada a reunião, todos os membros encarnados foram reconduzidos a seus respectivos lares, e nós outros buscamos o repouso que nos facultaria melhor penetrar nos soberanos códigos da superior justiça. Aqui termina o texto do capítulo, tem alguns comentários, vou deixar esse aqui para depois, porque tem que acompanhar outras fotos e vou ver o tempo. Ele vai comentar sobre o valor da música, né? Esse hino de louvor que foi cantado na reunião mediúnica. Ele comenta que o valor da música celestial é aquela que eleva o espírito e que faz com que o psiquismo se conecte com vibrações superiores. Daqui a pouco eu vou falar desse texto do Divaldo, vamos ver. Também tem os comentários de alguns livros do Nosso Lar, quando o André Luiz está andando com o Ulisses, na plena via pública, e ouvia, como ele tinha observado, belas melodias atravessando o ar. Aí o Ulisses vai explicar que essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de Nosso Lar. Após consecutivas observações,
Reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Então, como é que faz, né? A importância da música, lógico, uma música que vai trazer paz e tudo, para ajudar e falar, ela intensifica o rendimento do serviço. Para quem gosta de trabalhar com música, isso aí, né, com uma música que seja, que eleve o espírito, isso aí vai ajudar muito. No livro Ação e Reação, capítulo 10, André também vai contar que, com surpresa, eles estavam vendo uma cena, né? Eles viam uma pessoa encarnada, primeiro estavam vendo encarnado e tinham o desencarnado junto. Aí ele fala, vimos nosso amigo abeirar-se do engenheiro, que é o encarnado, segredando-lhe algo aos ouvidos. E, longe de assinalarmos a presença dele, né? Qual se estivesse constrangido por si mesmo a ouvir a música, o cavalheiro interrompeu a leitura, dirigiu-se à eletrola, olha que não existe, era a eletrola, né? Na época de 1940, 50, que é a época do nosso lar, dirigiu-se à eletrola, consultou a pequena discoteca de que retirou a pastoral do grande compositor a que nos referimos. É essa sinfonia de Beethoven, que é a número 6, que é chamada Sinfonia Pastoral. E aí o André Luiz fala que, em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento e alegria, sonoridade e beleza. Então, colocando essas músicas, né, que são músicas que elevam o espírito, você já modifica também o recinto, que fica aquelas vibrações, que encantamento, alegria, sonoridade, beleza. Então, já muda a vibração do local, né? E aqui também tem outro livro com o André Luiz também, Os Mensageiros, que a Ismália vai visitar o esposo, ela mora em uma esfera superior, e ela vai visitar o esposo, Alfredo, que está aqui numa colônia aqui, bem mais perto da crosta terrestre, e aí eles pedem para tocar uma música. Foi assim. Aniceto, que é o instrutor que está com o André Luiz, pede para ela que ela executasse algum motivo musical de sua elevada esfera que ela morava, né? A esposa de Alfredo, ou seja, ela foi esposa de Alfredo agora está no nível nessa colônia, que ele não tem condições de estar morando com a Ismália lá na elevada esfera, então mas ela continua, ela vai lá, visita ele, volta, ela tem essa facilidade, né? Ela não se fez rogada, foi atender o que o Aniceto pediu, sentou-se ao órgão e falou, ofereça essa melodia ao nosso caro Aniceto. E, ante de nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, o André Luiz falando, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Então, você olha a definição que ele coloca de ao ouvir uma música que é uma harmonia divina, que veio lá de outra esfera, né? Que a gente deve, que se ficar escutando, a gente vai acabar chorando mesmo, como ele que está falando aqui, né? Depois eu volto ele também, vamos ver. Bom, o livro Após a Tempestade, da Joana, também, que aqui não estão muito bem escritas as coisas, porque foi o que fui escrevendo, depois eu vou complementar. Aqui o Joana também. Ele, no capítulo 24, chama Os Novos Obreiros do Senhor, vai comentar. De instintos aguçados, preferimos espontaneamente as faixas animalizantes, em que nos comprazíamos no primitismo, aos painéis coloridos e leves das esferas mais altas. Está falando de nós aqui, que a gente prefere ficar com a faixa animalizante, em vez de, né, querer passar para a esfera mais alta. Por esses e outros vigorosos motivos, temos avançado lentamente. Enquanto outros companheiros, intimoratos, se ergueram do caos e conseguiram ultrapassar os limites, em que, por enquanto, ainda nos detemos. Soa-nos, porém, a hora libertadora, e o instante é azar, é agora. Luz ou treva? Decisão definitiva de libertação
ou fixação nos exercícios repetitivos da própria inferioridade. Ascensão ou queda nos reveladouros das falsas necessidades que se convertem em legítimas necessidades a instâncias nossas. Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que, em última análise, é o de soerguimento da Terra mesmo, do planeta Terra, né? E aqui tem um pedacinho também que ele comenta do Livro dos Espíritos. Na pergunta 120, para lembrar, né? Que todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? E a resposta é pela feira do mal, não, mas pela feira da ignorância. E na 126 vai perguntar: chegado ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Olha que pergunta interessante, né? Quer dizer, a pessoa que veio fazendo um monte de coisa errada, chega lá e atingiu aquele título como os outros. Ele vai ter menos mérito daqueles que foram diretos, foram bons, muitas encarnações? E a resposta é: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Simples e ignorantes, que é de onde a gente veio, todos nós, né? Também tem a lembrança da mensagem de Jesus para Pedro, falando que o homem é mais frágil do que perverso. É a hora que a fragilidade, é a hora que a gente, né, não consegue ter força para continuar, se deixa levar. Bezerra fala também no capítulo que falou: libertários da servidão, dos instintos agressivos e vis. Ele está falando lá para os desencarnados, né? Ampliando os sentimentos de amor, de compaixão em vossas vidas. E aí o Vitor comenta que ele está falando também para nós. Devemos lembrar sempre do vigiar e orar e vigiar, para não cair de tentação. E eu acho que ainda vai dar tempo, acho que a gente vai comentar. Bom, aqui tem vou mandar para vocês o texto, né, já para não ficar muito tarde, para a gente colocar aqui, o texto que é do livro Divaldo Responde número 2, que vai perguntar se a música influencia nosso equilíbrio. E a resposta é que influencia sim, né, e vai influenciar nessa vibração que a gente acaba tendo, olha ali, não, em todas as áreas, ele fala em qualquer área nossa, a música nobre, por exemplo, é a emanação do divino psiquismo. Acalma, proporciona beleza interior, releva. Então, depois eu vou mandar a foto que eu tirei do livro, né, que ele comentou aqui, e eu tirei do livro para a gente comentar, mas está meio que em cima da hora, a gente já comentou muita coisa. Vamos passar para os comentários agora dessa segunda parte, depois eu vou enviar para vocês, tá? O que vocês acharam do capítulo como... Bom, eu vou repetir, né? Vou falar sempre, estou sempre falando a mesma coisa, porque no final das contas, a gente, quando estuda, a gente observa que tudo gira em torno dessa máxima, né? Do vigiar e orar, da gente ter fé, ter confiança na imortalidade da alma, ter confiança em Deus, em Jesus, né? Para que a gente possa enfrentar, né? Com coragem e entender que nossa reencarnação aqui é uma passagem, né, no planeta Terra, nós estamos passando pela expiação e pela prova, então a gente, reconhecendo tudo isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para a nossa família, olhar, porque nós estamos dentro de uma unidade familiar que não é à toa, que não é por acaso, e nossa escola é a nossa casa. Não adianta nada a gente ir lá fora, pregar o evangelho, fazer coisas lindíssimas, chegar em casa, brigar com o marido, brigar com o filho, né? Ou brigar com a esposa, brigar com mãe, com pai, não adianta nada. Quer dizer, aqui dentro da nossa casa que a gente começa a nossa luta, começa nosso aprendizado. Então, e a partir daí, né, que aprendizado, né? Com todos os conflitos e tudo, é levar isso para o mundo, né? Para quem está à nossa volta, tentar achar esse equilíbrio para que a gente possa viver bem, né? Encarar que a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui por um trabalho muito árduo, que é, ao final das contas, né, o nosso progresso moral, né?
Então, é assim, todos os livros do Miranda, né, ele chega, ele vai para esse ponto, né? No final das contas, o que é importante, né? Se é que tem algum resumo para eu estou sendo muito simplista, né? Lógico, diante da grandiosidade dessas obras, né? Mas assim, a gente chega num ponto, nós leitores, né, que a gente precisa realmente melhorar moralmente, né? A gente tem que se engrandecer, a gente precisa entender, ter paciência, ou seja, fazer toda aquela nossa transformação que é sempre falada, né? E sempre aconselhada, né? Os conselhos sempre são esses, né? A vigilância, a oração, a fé em Deus, a fé no futuro, né? A fé na imortalidade, e com a fé na imortalidade a gente entender que as coisas que acontecem não acontecem ao acaso, não é, né? Existe um propósito para tudo que a gente vive, né? E nós somos muito responsáveis por tudo. A gente também não pode se vitimizar, achar que eu sou um pobre coitado. Não, nós carregamos as nossas responsabilidades de outras vidas que a gente tenha vivido, e a gente está aí com a misericórdia de Deus, né? Vindo para o mundo com o véu do esquecimento, que isso é uma grande misericórdia para que a gente possa suportar e viver, né? Imagina a gente aqui conversando numa boa, sabendo que a gente matou, sei lá, quantas pessoas, né? A gente não conseguiria suportar. Então é uma misericórdia incrível, né? Que a gente não pode nem mensurar. E as pessoas nem imaginam, né? Às vezes, assim, muitas vezes a pessoa nem imagina, né? Que é. Então, volto a dizer que o estudo da doutrina é maravilhoso, né? Leva a gente para caminhos assim, tudo fica tem uma aparência de simplicidade. Basta que a gente entre nessa vibe, né? Vamos levar a coisa. A voz da Carla sumiu, né? Vamos tentar, né? Esse é o segredo da nossa reforma íntima, né? A gente vai tentar, uma hora a gente vai conseguir. E por aí vai, gente. Eu acho que o capítulo é lindo, tem uns conselhos maravilhosos e que a gente pode tirar muito bom proveito, né? Está me ouvindo? O pessoal está sem a câmera. Eu tirei porque ficou um tempinho aqui, vi que eu fiquei parado. Quem mais vai comentar aí? Porque agora eu vou deixar assim até de terminar, que estou com medo da gente não conseguir gravar. Eu só gostaria de comentar, né, a questão da música celeste, né? É uma coisa que eu sempre tento imaginar, né? Porque a gente não tem como ter essa percepção, né? Mas deve ser uma coisa assim muito sublime, né? Se a música aqui na Terra já é linda, né? E já eu acho que sim, super ajuda realmente no trabalho, né? Quando eu participo de trabalhos com música, é muito mais fácil de se conectar, de se concentrar, né? E acho essa arte muito relevante nesse sentido. Eu queria comentar, dá para me ouvir? Dá sim. Tá. Eu queria comentar em relação à música, como é interessante, porque eu trabalho o dia inteiro, depois eu venho para casa e estudo bastante. E depois, no final, eu durmo tarde, no final eu escuto música aqui no YouTube. E é um negócio tão louco, tão incrível, como me deixa sintonizada com a minha paz, depois de um turbilhão do dia, né? É um negócio incrível. E eu também já passei para Sul,
uma coisa que eu gosto, que vocês não devem nem conhecer ou curtir, né? Existe um rock nacional belíssimo, belíssimo, com orquestra sinfônica, com coisas que a gente jamais imaginaria ouvir, né? E isso me conecta, eu acho que me conecta cada vez mais com o divino do meu psiquismo mesmo, como foi falado aí. E é um negócio que eu não tinha reparado o quanto isso me fazia bem, né? Nesse texto agora, eu fui perceber, né, que é sensacional, realmente, no fim da noite, do turbilhão, eu ouvi o que eu ouço, né? Até é isso, e até pessoas dançando no gelo, com músicas belíssimas, coisa divina mesmo. Depois vocês leiam as duas, vou botar as páginas falando da música que o Divaldo vai responder lá, vou botar para vocês lerem, dá uma lida que é pequenininho, mas vale a pena, que ele vai explicar sobre as vibrações, né, cientificamente, muito legal. A gente vê como é que a gente fica ligado mesmo, como a Eliane está falando. Tem mais comentário? Voltou. Voltou para ela também. Está caindo aqui, não falei que está aparecendo. Bom, estamos terminando também. Carla vai fazer. Eu acho que vamos ver se vai ter gravado, né? Que vocês estavam falando aí. Não, gravou sim, está gravando sim. Pode ficar Porque tranquilo. botou, quando eu liguei agora, falou que estava gravando de novo, né? Então, não sei se estava deu uma Não, paradinha. mas ficou. Pode ficar tranquilo. Então, vamos fechar, né, gente? Vamos lá, gente. Então, vamos fazer a oração? Então, vamos lá. Jesus amado, obrigada por essa noite de estudos, desse momento de diálogo, de troca de experiências, de troca de entendimento que nós fazemos aqui nessas reuniões semanais, que nós possamos absorver as tuas lições e levar adiante na medida do possível, dentro das nossas limitações, e que, ao levar adiante, a gente também aprenda um pouco mais de tudo isso, dessas obras lindas, vindas do plano espiritual, para nos orientar, para que nós possamos ter mais forças para continuar e fazer o nosso melhor aqui nessa encarnação. Que nós possamos estar aqui novamente na próxima semana, que Jesus abençoe nossas casas e nossas vidas. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, gente. Ainda bem que durante o texto não teve a falha, mas depois vamos ver como ficou a gravação. Beijo para todos, até semana que vem. Beijo para todo mundo. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada por todo mundo Obrigada, a presença. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.